Hi guys, welcome to the second English class. Oi pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula de inglês. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre present continuous e adverbs of frequency, que são advérbios de frequência. Então a gente vai ter dois assuntos aí de inglês na nossa aula de hoje, tá bom? O present continuous ou presente contínuo é um tempo verbal que é utilizado na língua inglesa para descrever ações que estão acontecendo nesse momento ou ações que elas acabaram de acontecer, tá? Por exemplo, quando eu quero escrever o verbo na forma afirmativa, eu quero falar ele no present continuous, uma ação que acabou de acontecer. Primeiro eu tenho o sujeito da frase, que geralmente vai ser um pronome pessoal, o verbo to be e o verbo lá com ing. Se eu quero dizer eu estou estudando, eu digo I am studying. I quer dizer eu, am, sou ou estou. Nesse caso, estou estudando. Study. Estudar é study. E para a gente colocar ela no present continuous, a gente adiciona o ing. Se eu quero dizer você está estudando, eu venho aqui pro you are studying, tá? You de você está estudando. Então, ó, o am, ele só acompanha o I, tá? Só no I. O are, ele tá aqui junto do you. E quando eu tô falando da terceira pessoa do singular, que é o he, she e it, que é ele, ela, e it, que é ele, ela, para objetos, eu sempre uso o is, tá bom? Então, ó, ele está estudando. He is studying. Ela está estudando. She is studying. E se eu quero falar aqui uma coisa ou um animal está ali estudando, eu vou dizer it is studying, tá bom? Então é só porque a gente está conjugando o verbo, tá? Mas quando a gente quer falar se o cachorro está fazendo alguma coisa ou um objeto, a gente sempre vai usar o it, tá bom? Nós é we are studying. E o agora quer dizer vocês estão estudando. You are studying. E o they, que é eles. Eles estão estudando. They are studying. Então, o que é que vai caracterizar o present continuous? É o ing. Sempre que a gente vê palavra com ing no final, sabe que a gente está falando do present continuous, tá? E a gente tem que memorizar isso aqui, que é muito importante, que é o verbo to be e os pronomes pessoais, que é o que vai nos acompanhar sempre, tá bom? Então, é bom dar uma notadinha, pelo menos nessa primeira parte aqui da tabela, tá bom? Vamos ver algumas regras aqui, porque não é só a gente chegar, adicionar o ing e ser feliz, tá? Depende das palavras. Se os verbos eles terminam em consoante, aí tá tranquilo. A gente vai e coloca o ing no final. Verbo terminou em consoante, basta acrescentar o ing. Por exemplo, read, que quer dizer ler. Para a gente transformar ele em present continuous, a gente só faz escrever o ing no final. Vai ficar reading, que é lendo. Sleep, que é dormir, vira sleeping, que é dormindo. Só é adicionar o ing. Walk, que é caminhar, vira walking, que é caminhando. Só fez adicionar o ing. Cook, que é cozinhar, vira cooking, também só adicionar o ing. E watch, que é assistir, vira watching, que é assistindo. Só fez adicionar o ing porque essas palavras terminam em consoantes, tá bom? Já quando essas palavras terminam com E no final e antes do E tem uma consoante, a gente só faz cortar o E, corte rápido, tramontina, e coloca o ing no final. Ó, take quer dizer pegar. Take termina com E. A gente tira o E e coloca o ing. Vira taking, que é pegando. Make, que é fazer, também termina em E. E antes do E tem o K, que é uma consoante. Então, a gente corta o E e coloca o ing. Então, vira making, que é fazendo. Dance, que é dançar, também termina com E. A gente corta o E e coloca o ing. Vira dancing, que é dançando, tá bom? A terceira regra é nos verbos monossilábicos, ou seja, que só tem uma sílaba. Se eles terminam com CVC, que é consoante vogal consoante, por exemplo, aqui, ó, swim. Swim quer dizer nadar. Ele termina com, ó, só tem uma sílaba, tá? Não dá para separar aqui swim. E tem, ó, consoante
vogal, consoante. Então, pra gente transformar isso aqui pro present continuous, a gente vai dobrar o M, tá? Ela termina com M. A gente vai adicionar outro M e o ING. Então, swim, que é nadar, vira swimming, que é nadando. Foi o que a gente fez? Termina com M, a gente colocou outro M e o ING, tá bom? Cut, que é cortar, vai virar cutting, que é cortando. Foi o que a gente fez? Cut termina com T. A gente colocou outro T e o ING. Run, que é correr, vai virar running, que é correndo. Termina em N, a gente colocou outro N e o ING. E vira running, correndo, tá bom? Essas aí são as regrinhas. E por fim, a gente tem verbos que terminam com IE. A gente vai trocar o IE pelo Y e vai colocar o ING. Por exemplo, ó, die. Die quer dizer morrer. Para transformar die para morrendo, que é dying, no present continuous, eu vou tirar esse IE, tá? Eu vou colocar um Y e vou acrescentar o ING. Vai virar dying. Like quer dizer mentir. Eu vou fazer a mesma coisa. No lugar do IE, eu vou colocar um Y e acrescento o ING, que vira lying, que quer dizer mentindo, tá bom? Vamos lá. A forma negativa é quase a mesma coisa da forma afirmativa, mas a gente só coloca o not depois do verbo to be, tá? Então, a frase não vai mudar toda, a gente só vai precisar acrescentar o not. Lembra que na forma afirmativa a gente tinha o sujeito, que era o pronome, tinha o verbo to be e tinha o verbo lá com ing. Para a gente negar alguma coisa, a gente só precisa acrescentar o not. Por exemplo, se eu quero dizer, eu não estou estudando. Então, eu falo, I am not studying. Você não está estudando. You are not studying. Então, eu só acrescento o not depois do verbo to be, tá bom? Tá tranquilo também. É bom anotar também isso aqui, se vocês quiserem, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Ó, he is not playing the electric guitar at this moment. Ele não está tocando guitarra neste exato momento. She is not listening to music. Ele não está ouvindo música. They are not helping their mother. Eles não estão ajudando a mãe deles, ok? Então, as mesmas frases que a gente viu na forma afirmativa, para a gente negar, para a gente colocar na forma negativa, a gente só fez colocar o not depois do verbo to be, tá bom? E, por fim, a gente tem a forma interrogativa, né? Quando a gente quer perguntar alguma coisa. Para fazer perguntas em inglês, a gente vai jogar o verbo to be para frente do sujeito. Então, ó, quando a gente queria afirmar, eu estou estudando, é I am studying. Se eu quero perguntar, será que eu estou estudando, né? Eu estou estudando? Então, eu vou, am I studying? Eu pego o am e jogo para frente. Se eu quero perguntar se você está estudando, eu vou fazer, are you studying? Eu pego o are, jogo para frente e faço a pergunta, are you studying? Você está estudando? Se eu quero saber se ele está estudando, is he studying? Se ela está estudando. Is she studying? Se eles estão estudando. Are they studying? Então, para a gente fazer uma pergunta, a gente pega o verbo to be, joga para frente e o resto da frase continua igual, tá? A gente só trocou aí a ordem, tá? Vamos ver aqui exemplos, ó. Is Marianne talking to Bob? Marianne está conversando com Bob. E Susan watched the soap opera. Susan está assistindo a novela. E are the kids playing on the backyard? As crianças estão brincando no quintal? Então, observem, tá? Que a gente jogou o verbo to be para frente, ó. Is e are, tá? Tá aqui na frente do sujeito, que nesse caso vai ser Marianne, Susan e the kids, que é o sujeito da frase, não é o verbo to, não é o pronome, tá, gente? Vejam que Marianne a gente pode trocar por she, né? Porque ela, Susan também a gente pode trocar por she, porque a gente tá falando dela, de Susan. E the kids são as crianças, então pode trocar por they, né? Eles. Então, esses vão ser os sujeitos aí da nossa frase, tá bom?
fim, a gente tem uma conjugação muito importante no present continuous, que é o to do, né? Que é o fazer. O que é que a gente está fazendo nesse exato momento? Então, é só a palavra do, que é fazer, a gente acrescenta o ing, que vira doing, que vira fazendo. Então, ó, I am doing, eu estou fazendo. Por exemplo, eu estou fazendo, o que eu estou fazendo? Estou dando aula, né? Mas, por exemplo, vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. What are they doing? O que eles estão fazendo? She is reading a book. Ela está lendo o livro. They are playing tennis. Eles estão jogando tênis. He is playing baseball. Ele está jogando beisebol. She is typing a letter. Ela está digitando uma carta. I am teaching. Eu estou ensinando. You are studying. Vocês estão estudando. You are watching the video. Vocês estão assistindo o vídeo. É o que vocês estão fazendo nesse momento. Então, what are they doing? O que eles estão fazendo? What are you doing? O que você está fazendo, tá? É uma conjugação muito importante aí. É o to do, que é fazer, tá? Então, com isso a gente encerra o nosso assunto de present continuous, tá? Lembre-se de anotar sempre, fazer resumos das coisas importantes, tá bom? E agora a gente vai para adverbs of frequency, que são advérbios de frequência, que são muito utilizados e também são muito importantes na língua inglesa, tá? Eles vão falar da frequência que a gente faz alguma coisa, tá? Coisas que estão acontecendo agora, coisas que já aconteceram ou que vão acontecer. Então, a gente tem que fazer a correspondência, né? Entre esses advérbios em inglês com os advérbios em português. Vamos ver. Ó, always quer dizer sempre. Então, que é uma coisa que acontece 100% das vezes. Usually, que é uma coisa que acontece usualmente. Frequently, que vai acontecer frequentemente. Often, que vai acontecer com frequência. E sometimes, que acontece às vezes. Quando a coisa acontece ali, ó, raramente, quase nunca, a gente vai usar occasionally, que quer dizer eventualmente. Rarely, que quer dizer raramente. Seldom, também quer dizer raramente. E hardly ever, quase nunca. Quando uma coisa não acontece nunca, de jeito nenhum, a gente vai falar never, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Ó, the children have always been told not to talk to strangers. As crianças são sempre orientadas a não falarem com estranhos. Então, ó, always quer dizer sempre, tá? The professor has sometimes begun classes when we arrive. Às vezes, a professora já começou a aula quando chegamos. Então, a gente tem aqui o sometimes, que é às vezes. E we never travel by ship. Nós nunca viajamos de navio. Temos o never, que quer dizer nunca, tá bom? São alguns exemplos aí do uso de advérbios de frequência. Esses advérbios de frequência, eles podem ser definidos ou indefinidos, tá? Definido é quando ele vai ocorrer com a frequência que a gente já está falando. Por exemplo, once, que quer dizer uma vez. Twice, que é 2 vezes. 3 times, que é 3 vezes. Several times, que é várias vezes. Hourly, que é de hora em hora. Daily, que é diariamente. Fortnightly, que é quinzenalmente. Monthly, yearly, que é mensalmente, anualmente. Então, tem uma frequência definida. A gente sabe quando vai acontecer. E os de frequência indefinida são, por exemplo, always, que está dizendo que acontece sempre, mas a gente não sabe com que frequência é sempre. Se é todo dia, se é dia sim, dia não, tá? Nearly always ou almost always, que é quase sempre. Usually ou normally, que é normalmente. Generally ou regular, que é geralmente ou regularmente. Often ou frequently, que é com frequência, tá? Então, os de frequência indefinida são aqueles que a gente sabe que acontece, tá? Mas não tem a noção exata de quantas vezes acontece. Já que nos de frequência definida, a gente tem sim uma noção exata, tá? Porque eles já estão dizendo mesmo a frequência que tá acontecendo, tá? Quando o advérbio tem frequência definida, ele vai vir sempre no final da frase. Por exemplo, John plays tennis every day. John joga tênis todos os dias. Então, every day é o nosso advérbio de frequência, quer dizer todo dia. Então, tá no final da frase, tá? Com base nisso, a gente sabe qual é a posição que a gente vai colocar os nossos advérbios. Então, ó, temos 3 regras principais aí.
Quando tem verbo to be na frase, o advérbio sempre vem depois do verbo to be. Então, ó, my sister is. Então, a gente sabe que o nosso verbo to be aqui é o is. Então, my sister is always late. Então, aqui a gente vai colocar o nosso advérbio depois do to be. A minha irmã está sempre atrasada. Quando a gente tem um verbo principal, a gente vai colocar o advérbio de frequência antes do verbo. Então, ó, I never drink at meals. Eu nunca bebo nas refeições. Então, o never, que é nunca, vem antes do verbo da frase, que é drink, que é beber. E quando a gente tem dois verbos, o advérbio vem no meio dos dois. Então, I will always love him. Eu sempre vou amá-lo. Então, o always vai estar entre o will e o love, que são os verbos principais aí da nossa frase. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Foi um resumo aí dos nossos assuntos de inglês. Vou colocar alguns links, tá? Com dicas aqui de inglês, com outros vídeos pra gente se basear, tá? Pra estudar o present continuous e os advérbios de frequência. Lembre que qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no privado e não esqueçam dos resumos.